Então tá, né? Beleza? Tudo bem com vocês? Eu prometi e estou aqui cumprindo. Eu prometi para vocês que no nosso curso presencial do Barro Branco, Barro Branco também tem física, onde tem física a gente está por aí. No curso presencial do Barro Branco a gente fez um simulado, né? Que só envolvia questões de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O comecinho só do movimento uniformemente variado. E a gente fez aí um simulado e eu não corrigi em sala, disse que ia corrigir por aqui e enviar para vocês. Então estou pagando o que eu prometi, tá legal? E se vocês puderem, curte, compartilha, se inscreve no canal, não paga nada, não precisa nem acionar o sininho se você não quiser ficar sendo incomodado. Só curte, só compartilha, se inscreve aí, tá? Se você tem perguntas a fazer, faça por aqui pelo nosso canal do YouTube, dê sugestões de questões, estou aqui para ajudar vocês, assim eu te ajudo e você me ajuda e a gente cresce junto, tá legal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as questões aí do nosso simulado do Barro Branco. Então tá lá, galera, a correção é nosso primeiro simulado do Barro Branco aí. A primeira questão que eu tinha feito aí para vocês são questões introdutórias, né? Só tem um comecinho. A prova do Barro Branco não é muito pesada em termos de física, tá? Então são só questões básicas aí por enquanto. Então lendo aí com vocês aí. Entre os corredores de rua, o termo pace é utilizado para indicar o intervalo de tempo em que o corredor percorre a distância de 1 km. Um corredor que durante uma corrida teve um pace médio de 5 minutos, desenvolveu nesta corrida a velocidade média de... Então o cara teve um pace de 5 minutos e eu quero saber qual é a sua velocidade média. Ele está explicando para nós que pace nada mais é do que o tempo que eu gasto para percorrer 1 km, o tempo que eu levo para percorrer 1 km. E ele quer saber a velocidade média desse cara aí. Bom, galera, tem várias maneiras de fazer isso aí, de pensar isso, né? Você poderia pensar direto que se eu gasto 5 minutos para fazer 1 km, né? Dentro de 1 hora, quantos 5 minutos tem? Tem 12, então a velocidade dele é 12 km por hora, tá ok? E acabou o exercício. Mas se para você esse raciocínio está muito rápido, você não entendeu, a gente pode lembrar lá de que era a velocidade média, deslocamento no tempo. Então, qual é o deslocamento dele? Está dizendo que no tempo de 5 minutos, que 5 minutos representa 5 num total de 60 que tem a hora, né? Então 5 minutos significa 5/60 de hora, ele percorre 1 km, né? Então deslocamento de 1 km num tempo de 5/60 de hora. Transformei em hora, né? Transformei minuto em hora. 5 minutos é essa fração de hora. Tá legal? E fiz essa divisão. Por que eu transformei em hora? Porque eu quero a resposta em quilômetro por hora. E aí na hora de dividir, né? Dividir fração dá aquele tombo, né? 60 multiplicando pelo 1 lá em cima, dividido pelo 5. 60 por 5 dá 12. E aí você tem a resposta, 12 km por hora era a resposta, uma questão imediata, bastante simples. Era a alternativa C. Então essa é a resposta da questão 1. Tá legal? Dúvida? Manda aqui pro tio. Entre em contato, sempre pelo YouTube. Faça comentários. Bom, a segunda questão que estava no simulado. Essa segunda questão eu cheguei a fazer em sala, hein, galera? Cheguei a fazer em sala. Não sei nem se eu devia ter posto no simulado. Mas vamos lá. Em uma estrada reta e plana, um motorista dirige seu carro de 2 metros a uma velocidade constante de 108 km por hora. Lembra que só para a gente ver aí, tem medidas de metro, quilômetro por hora que está aparecendo aí. Lembra que eu vou precisar transformar em metros por segundo. E essa coisa de transformar em metros por segundo eu vou fazer direto, né? A gente aprendeu, nem precisava daquela bitola de dividir ou multiplicar por 3,6, eu expliquei na sala. Mas se você quiser usar a bitolinha, né, o decoreba, 108 km por hora, se eu dividir por 3,6, isso dá 30 metros por segundo. A gente fez isso em sala algumas vezes.
Esse motorista deseja ultrapassar duas carretas, né? Então o motorista está com aquela velocidade e quer ultrapassar duas carretas que se movem no mesmo sentido que o carro, a uma velocidade também constante de 72 km por hora. 72 km por hora divide por 3,6, 20 metros por segundo. As duas carretas têm essa velocidade, tá? Então você está vendo no desenho aí abaixo, né? Considere que nesta situação a distância entre a traseira da carreta A, que está lá na frente, a frente da carreta B, seja igual a 10 metros, tá? E que as duas carretas possuem comprimentos iguais. Então essa carreta A está a 10 metros, a traseira dela da frente da carreta B. Elas têm o mesmo comprimento, ambas estão a 72 km por hora, o correto? 20 metros por segundo. E um carro de comprimento de 2 metros a 108 km por hora, 30 metros por segundo, vai ultrapassar essas carretas, ok? Bom, sabendo-se que o carro levou 6 segundos para ultrapassar completamente as duas carretas, sem alterar a sua velocidade, assinale a alternativa que indica corretamente o comprimento de cada carreta, ok? Beleza? Então bora para a resolução. Coloquei aqui o desenho só das carretas. Entenda que esta é a situação inicial. O carro está alinhado com a traseira da carreta, a frente do carro com a carreta B. E eu quero terminar essa ultrapassagem. Quando eu termino a ultrapassagem, a situação tem que ser a seguinte. A traseira do carro se alinhou com a carreta A, correto? No início, a frente do carro estava alinhada com a carreta B, com a traseira da carreta B. Terminada a ultrapassagem, a traseira do carro está alinhada com a frente da carreta A. Esse é o fim da ultrapassagem. Então a gente tem o início e tem aí o fim da ultrapassagem, tá? Passei uma linha aí para vocês darem uma olhada e verificar quanto que a frente do carro se deslocou. Veja que a gente costuma muito trabalhar com ponto material. O que é um ponto material? Eu pego alguma coisa e desprezo o tamanho, né? Tem um carro, né? Eu vou lá e falo, ó, trata o carro como um ponto. Aqui não dá para fazer isso. Não dá para fazer. Ele está considerando a carreta ter uma extensão que comparada com o carro não é um ponto, nem o carro para a carreta, muito menos, né? Então eu tenho que levar em consideração o tamanho deles. Então eu passei uma reta aí na frente do carro, na traseira da carreta B, e uma reta na frente do carro, tá? No final da ultrapassagem, ok? E medir essa distância. Que distância será que é essa que o carro se deslocou até terminar a ultrapassagem? Vamos dar uma olhada? Esse carro se deslocou daqui até aqui, da frente da carreta B, desculpa, da traseira da carreta B até a frente, que é o tamanho da carreta, vamos chamar esse tamanho de X. Se deslocou mais 10 metros, que é a distância entre as duas carretas, e mais X até aqui. Só que para ele completar a ultrapassagem, precisou se deslocar mais o próprio comprimento do carro, né? Mais o comprimento do carro. Então, se você calcular X mais 10 mais X mais 2 metros do tamanho do carro, vai dar X mais X é 2X, 10 metros entre as carretas e 2 metros do tamanho do carro, o deslocamento foi de 2x mais 12. Mas esse é um deslocamento relativo, né? Porque a carreta está andando, as carretas estão se movimentando e o carro também. Esse é um movimento relativo do carro em relação às carretas. Então vamos trabalhar, como a gente fez em sala, com velocidade relativa. Eu digo que a velocidade de 1 em relação a 2 é V1 menos V2, tá? Essas coisas a gente pode, como explicado também em sala, pensar de maneira intuitiva, né? Quando a gente está seguindo alguém que foge da gente, essa velocidade de aproximação é bem menor, então a gente faz uma subtração. Quando a gente está em sentidos opostos, a velocidade de aproximação é maior, então a gente soma. Ou a gente usa isso, velocidade de 1 em relação a 2 é V1 menos V2. Vamos chamar de 1 o carro, de 2 as carretas, como se fosse um corpo só. Então a velocidade relativa do carro em relação às carretas, não em relação ao chão. O carro em relação ao chão tem 108 km por hora. Eu já dividi por 3,6, tem 30 metros por segundo. As carretas em relação a um referencial na terra, no chão,
tem 72 km por hora, 20 metros por segundo. Mas o carro se aproxima das carretas, né, se eu faço essa diferença, a 10 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa entre elas e esse é o deslocamento relativo. Ele se desloca 2 vezes o comprimento das carretas mais 12 metros. 10 que é a distância entre elas, 2 do carro. Tá? Se a gente colocar isso na equação, na formulinha, né, que a gente usa no modelo matemático para a gente ver a velocidade relativa vai ser o deslocamento relativo no tempo. Então eu tenho a velocidade relativa é 10, o deslocamento é 2x mais 12 e ele levou 6 segundos para ultrapassar. Correto? Vamos fazer um produto cruzado aqui e vamos chegar aqui 2x mais 12, né, ó, é igual a 10 vezes 2, 60. Jogo 12 para lá subtraindo, 48, passo o 2 dividindo, você vai chegar em 24 metros. Quer dizer, o comprimento das carretas é de 24 metros. Tá legal? Isso estava na alternativa B. Alternativa B. Essa era a questão número 2. A questão número 3. Questão número 3. A figura a seguir representa um gráfico cartesiano com a velocidade escalar de uma partícula em movimento que varia em função do tempo. Então tá mostrando, o gráfico está mostrando como, né, a velocidade varia em função do tempo. Você está vendo que em algum momento a velocidade dele, no tempo inicial a gente não sabe, num tempo T1 a velocidade dele era de 12 km por hora, num tempo T2 a velocidade era de 72 km por hora, e a gente percebe aí, como o gráfico é uma reta, que essa velocidade aumentou linearmente, é um movimento uniformemente variado. Tá legal? Movimento uniformemente variado. E aí, o que ele quer saber? A velocidade escalar média desta partícula entre os instantes T1 e T2. Qual foi a velocidade escalar média? Tá legal? Bom, resolvendo. A velocidade escalar média, galera, a gente pode calcular da seguinte maneira. Ela é ΔS sobre ΔT. Mas a gente pode calcular, neste caso, como sendo a velocidade final mais a inicial, ou vice-versa, está somando, dividido por 2, tirando a média dessas velocidades. Cuidado! A gente fez um exercício da SpaceX em sala de aula, onde eu disse para vocês que a velocidade média não é a média das velocidades. Mas isso no movimento, onde as minhas velocidades estão variando aleatoriamente. Agora, eu tenho um movimento uniformemente variado. O que é isso? Esse movimento entre a velocidade 12 e a velocidade 72, eu passei por infinitos valores e a minha velocidade foi crescendo linearmente, tá? Linearmente. Então, nessas situações específicas, onde o movimento é uniformemente variado, como a gente discutiu em sala, nessas questões específicas, eu posso dizer que a velocidade média, eu pego uma velocidade final, somo com a inicial e divido por 2, eu tenho a velocidade média, ok? Então, fazendo isso, quem é a velocidade média, soma 72 com 12 e divide por 2. Simples assim. Eu vou obter uma velocidade média de 42 km por hora. Então, era algo bastante simples. Tá legal? Essa é a velocidade média nesta situação, o que vai estar na alternativa C. Tá legal? Professor, posso sempre usar isso só no movimento uniformemente variado. Se você fez a questão da SpaceX que a gente fez junto, onde um carro tinha uma velocidade, se eu não me engano, de... Qual que era o valor? 24 metros por segundo. Depois foi para 8 metros por segundo e ele quer a velocidade média. Mas o carro mantinha uma velocidade de 24, depois ia para 8 ou vice-versa. E essa velocidade, esse movimento não era uniformemente variado. Se eu tirar a média das velocidades, eu vou errar o exercício. Então, como é que faz? É ΔS sobre ΔT, deslocamento total dividido pelo tempo total. É assim que faz. Desta maneira, somente em movimentos uniformemente variados. Tá ok? Bora para a questão 4? Questão 4. Um móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso, grifa aí, repouso, partiu do repouso. O que significa isso? Que a minha velocidade inicial era igual a 0. Tá legal?
Esse é um movimento retilíneo, é observado por um professor de física. Os valores das posições x deste móvel em função dos respectivos instantes de tempo t estão registrados na tabela a seguir. Então ele está na posição 0, quando o cronômetro marcava 0, disparou o cronômetro, 1 segundo depois ele está na posição 2 metros. Mais 1 segundo na posição 8. Olha só, no primeiro segundo ele andou 2. Do primeiro segundo para o segundo segundo ele já andou 6. Ok? Do segundo segundo para o terceiro segundo, mais 1 segundo ele já andou 10. Ou seja, este é um movimento que não é uniforme. Eu não estou andando distâncias iguais em tempos iguais. Ok? Bom, podemos afirmar corretamente que o móvel executa um movimento retilíneo. O uniforme, não vou nem acabar de ler. Falou em uniforme, galera, a alternativa A está errada. Porque o movimento uniforme eu ando distâncias iguais em tempos iguais. Se no primeiro ou segundo eu andei 2 metros, no segundo eu tinha que andar 2 metros. Aí na tabela eu vi que ele já andou 6. Não é. Tá? B, uniforme, não é. E aí nas alternativas C, D e E, eu tenho um movimento uniformemente variado, uniformemente variado, uniformemente variado. Então eu estou entre a alternativa C, D e E. A diferença entre a alternativa C, D e E é que a aceleração na alternativa C é 2, aqui é 4 e aqui é 1 metro por segundo ao quadrado. Resumindo, eu já vi que o movimento é uniformemente variado, eu só precisava verificar qual é a minha aceleração. Um jeito de verificar esta aceleração seria simplesmente usando essa expressão que a gente viu em sala. Ok? Bom, esse V0, galera, esse V0T, o V0, lembra que eu falei, partiu do repouso, grifa lá, marca, velocidade inicial é 0. E 0 vezes T é 0, então esse primeiro termo aqui nem precisava aparecer na equação, porque vai dar 0. Então o meu deslocamento é a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ok? Como eu quero calcular o meu A, vou passar o 2 multiplicando, o t quadrado dividindo, isolo o meu A e ele fica sendo como 2 ΔS, né, o dobro do meu deslocamento, dividido pelo quadrado do tempo. Se eu fizer isso, e eu como não quero fazer conta com os números grandes, eu vou pegar o primeiro e o segundo, porque se o movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. Em qualquer trecho da tabela que você pegar, vai dar a mesma aceleração. Testa aí depois para você ver. Eu peguei números pequenininhos, né? Eu peguei um deslocamento de 2 metros, né? O ΔS igual a 2. Como, professor? No primeiro segundo, ó. No primeiro segundo ele se deslocou de 0 a 2. Então tem um deslocamento de 2 metros. E o tempo é 1 segundo. 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado é 1. 4 dividido por 1, eu tenho 4 metros por segundo ao quadrado. Eu fiz essa conta de novo, só para você ter coragem de verificar que em qualquer trecho da tabela a minha aceleração é constante. Por isso que o móvel tem um movimento variado, mas não é um movimento variado qualquer. É um movimento que varia com um padrão constante, uma taxa constante de variação da velocidade, que é a aceleração. Isto justifica a palavra uniformemente. Ele varia uniformemente. Peguei lá outro trecho da tabela. Eu peguei de 0 a 72, o deslocamento é 72, o ΔS é 72. E de 0 a 72, o tempo que eu levo é de 0 a 6, o tempo é 6 segundos, que vai ao quadrado. Se você fizer essa conta, você vai verificar que dá o mesmo valor, 4 metros por segundo ao quadrado. E isso está na alternativa D, né? Uniformemente variado com uma aceleração constante de módulo igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, gente, a questão número 5 agora. Questão número 5, penúltima questão. O motorista, visando a efetuar uma ultrapassagem, aumentou a velocidade do seu veículo de 15 metros por segundo para 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual foi a distância percorrida pelo motorista nesse intervalo de tempo, levando-se em consideração que a aceleração foi constante? A aceleração constante, eu estou de novo no movimento uniformemente
variado. Vou fazer esse exercício de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Primeira maneira, vamos lá. Calcula a minha aceleração. O que é a aceleração? É a taxa com que minha velocidade está variando. Uma taxa temporal. Quero ver como ela varia com o tempo. Eu estou vendo que a minha velocidade foi de quanto? 15 para 25. Qual foi a variação, galera? 10, né? Em quanto tempo? Em 5. Pô, Inês é morta, galera. Né? Variou 10 em 5. Então, a minha velocidade aumentou 10 metros por segundo em 5 segundos. Isso me dá uma taxa de quanto? Uma taxa temporal de quanto? De 2 metros por segundo a cada segundo. O que a gente chama de 2 metros por segundo ao quadrado? Lembra que eu disse em sala? A gente chama de 2 metros por segundo ao quadrado, mas é legal pensar assim, 2 metros por segundo a cada segundo. Achei a aceleração. Vou lá de novo naquela expressão, a mesma que a gente acabou de usar. Cuidado, a velocidade inicial não é 0, é 15. Olha lá, é 15. O tempo que demorou para variar a velocidade foi 5 segundos. A aceleração eu já calculei, é 2. E o tempo, 5 segundos ao quadrado. Colocou o número? Tá aí? Tá? Fica 15 vezes 5 sobre 2, dividido por 2, 5 quadrado. Fez continha. Estou aqui na frente, né? Fez continha. Estamos aí com 100 metros. Então o deslocamento dele foi de 100 metros, o que está lá na alternativa A, né? Alternativa A. Tinha outro jeito de pensar, tinha, né? Como o movimento, né? Como o movimento é uniformemente variado, lembra que eu falei que a velocidade média é v final mais v inicial sobre 2? Essa é a velocidade média. Mas o que é a velocidade média? Ora, se eu peguei v final, 25, mais v inicial, 15, dividir por 2, eu tenho a velocidade média. Mas a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ok? Ó, v final mais v inicial dividido por 2 é a velocidade média. Ela é ΔS sobre ΔT. O ΔT é os 5 segundos que ele levou para ter essa mudança de velocidade. E aqui ficou mais fácil, né? Se você fizer essa conta, galera, tá? Soma aqui, tá dando 40, divide por 2, 20, passo 5 multiplicando 100 metros, questão imediata também. Nós estamos só no começo do curso, né? A prova não podia, o simulado não podia ser muito pesado mesmo. E física não pesa muito para vocês aí da turma do Barro Branco. Ok? Alternativa A. Bom, galera, última questão. Última questão, uma questão bacaninha também. Caiu uma parecida um tempo atrás na SpaceX, mas é uma questão fácil. Diz aí: a figura abaixo apresenta o comportamento gráfico da posição x em função do tempo t. Posição x, a gente usa muito posição s, dá na mesma, né, gente? Estou usando o x, tá? Para os objetos A, linha cheia, e B, linha tracejada. Então, você olha no gráfico, tem alguém aqui, ó, o gráfico do objeto A, ele usou linha cheia para destacar, para diferenciar, e linhas tracejadas para o B, ok? Que se move ao longo de duas pistas retas, paralelas e de origens coincidentes. Então imagina lá duas pistas paralelas com origens coincidentes. E eu tenho esse gráfico aí do movimento deles lá, ok? E o que o cara quer? Ele diz assim: considerando os dados apresentados no enunciado e no gráfico, considere as seguintes afirmativas. Eu sei que eu estou na frente das alternativas, mas não se preocupe com as alternativas ainda. Vamos olhar para as afirmativas, né? O que ele diz aí nas afirmativas? Vamos, aqui eu já saio da frente. Vamos ver as afirmativas. 1. O objeto A tem velocidade constante de módulo 2 metros por segundo. Essa é a primeira afirmativa. Será que está correto? Olha lá. A gente viu que toda vez que o meu gráfico do espaço, posição em função do tempo for uma reta, isso quer dizer que eu estou andando sempre a mesma distância no mesmo tempo. Eu tenho sempre o mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo. Isto é o movimento uniforme.
tá? É aquele que tem velocidade constante, aquele que tem aquela expressãozinha S é igual a S0 mais VT. Então o espaço varia com o tempo e o tempo tem o expoente 1, isto é, uma função do primeiro grau. O gráfico sempre vai ser uma reta nessa situação. Então é verdade, por enquanto, que a velocidade é constante. Será que ela é 2? Vamos calcular com os dados que eu tenho no gráfico. Veja que nos primeiros 15 segundos o móvel A andou de 0 até 30. De 0 até 30 eu tenho um deslocamento de 30 metros, né? Está em metros, num tempo de 15 segundos. Vamos fazer de cabeça. V ΔS sobre ΔT, eu me desloquei 30 metros em 15 segundos. 30 sobre 15, 2. A velocidade é 2 metros por segundo. A afirmativa 1 está correta. Eu até me recusei de escrever alguma coisa aqui. A gente faz de cabeça, dá para todo mundo fazer. 2. Os objetos se encontram no instante t 15 segundos. Então os objetos se encontram. Olha, se você considerar aqui que o B está o tempo todo na posição 30. O A saiu da posição 0. Em 15 segundos eles se encontram porque bem aqui onde eu pus o meu apontador, indica que os dois estão no mesmo instante, 15 segundos, na posição 30 metros. Estar no mesmo instante, na mesma posição, é se encontrar, né? Então eles se encontram realmente nessa situação. Os objetos se encontram no instante t 15 segundos, é verdade. A 2 também está correta. A afirmativa 3, o objeto B está parado. Sim, né, galera? O objeto B, para qualquer intervalo de tempo t, pelo menos até o 25 segundos, ele está sempre na mesma posição, que é 30. Quem está sempre na mesma posição está parado. Então está certa a 1, a 2 e a 3. A 4. O objeto A inicia o movimento em x0 igual a 0. x0 ele quer dizer posição inicial e ele está dizendo que ela é 0. Quer dizer que no instante 0 a posição é 0, tá, para o objeto A. Vamos ver? Exatamente, olha lá. Pus o meu apontador em cima. Quando o cronômetro está no 0, o meu corpo A está na posição x igual a 0. Então ela também está correta. Então, galera, todas estão corretas, né? As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. E isso está na alternativa E. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Tem perguntas, manda para cá. Curte, compartilha, se inscreve. Você não paga nada por isso. Você me ajuda um monte, você nem imagina o quanto. E eu posso ajudar mais gente. Tá legal? Valeu, galera. Obrigado. A gente se vê por aí. Boas festas para vocês. Abraço.